Olá, muito boa noite a todos vocês, queridos, estimados amigos, prezados irmãos em Cristo Jesus, nosso bondoso Salvador. Nós queremos saudar cordialmente a todos muito bem-vindos aqui na casa de nosso Deus, bem como especialmente a você, que nos dá o carinho de nos acompanhar pela live do Facebook nessa noite especial. É uma retomada, estamos retomando os cultos de domingo à noite. E hoje nós estamos fazendo o primeiro culto de 2022 e amanhã para nós, aqui na nossa comunidade evangélica luterana da Santa Cruz, é um dia festivo. Porque amanhã celebram-se 62 anos da nossa querida Juventude Evangélica Luterana da Santa Cruz. 28 de março de 1960. Amanhã, 28 de março de 2022, 62 anos de abençoado trabalho junto a essa jovem senhora, a Juventude Evangélica Luterana da Santa Cruz. Com muita gratidão a Deus em nosso coração, nós queremos celebrar então este nosso culto de louvor e gratidão, mas ainda lembrando que também estamos vivendo o tempo santo da Quaresma, o tempo que nos prepara para os acontecimentos tristes, trágicos, vergonhosos da Semana da Paixão. Culmina, claro, com o domingo da Páscoa, com o raiar de um novo dia, de um novo tempo. Mas para chegarmos lá, para que Cristo deixe a cruz e a sepultura vazios, é necessário passar também pela Semana Santa, pela Semana da Paixão, do padecimento e da morte de Jesus. E o pensamento, a reflexão que nós fazemos é exatamente esse. Neste tempo santo de Quaresma que estamos vivendo, se houve sofrimento, se houve morte, a culpa foi minha, a culpa foi tua. Foram os nossos sofrimentos que levaram Cristo à cruz. Mesmo que estejamos agora num dia festivo de aniversário da juventude, ainda é Quaresma. Ainda somos convidados a refletir na nossa vida, diante do sofrimento de Cristo em nosso lugar e em nosso favor. Se isso aconteceu, a culpa foi nossa. Que Deus abençoe também o nosso culto nesse sentido. Nós iniciamos louvando ao nosso Deus, com o hino 152 do Inário Luterano, Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos em todos. Que Deus receba também o louvor de nossos lábios. Solenemente nos colocamos em pé diante do altar de nosso Deus para pedir pela sua presença na invocação e logo na sequência a esta oração de invocação que faremos a uma só voz, nós também já somos convidados a refletir sobre esse tempo de Quaresma. Chamamos Deus de Pai. Na oração que Jesus nos ensinou, dizemos Pai Nosso. Nos identificamos como filhos e filhas de Deus. E com os jovens convivantes, eu geralmente faço
faço quase que essa brincadeira, essa conta, mas que funciona bem, para a gente entender. O que acontece lá em casa quando um filho desobedece o pai? O que acontece quando, por exemplo, a mãe ou o pai pede para o filho ajudar? Seca a louça, ou varre a cozinha, ou passa um pano ali para mim, por favor. E aí passa o tempo e aquela tarefa não é cumprida. O que acontece? Que bonito, meu filho, parabéns, você me desobedeceu. Não é bem isso que acontece. Pelo menos algumas palavras de punição, pelo menos algumas palavras rígidas. Se não, ainda até mesmo um castigo. Filhos que desobedecem o pai acabam sendo castigados. Chamamos Deus de Pai. Pai nosso que está no céu. Fazemos aquilo que Deus espera para a nossa vida. Como filhos desse Deus, nós fazemos a sua santa vontade. Precisamos reconhecer que não. Nem sempre a nossa vida esteve de acordo com a vontade de Deus. Por isso, junto com a invocação, quando vamos pedir pela presença de Deus em nossa vida, logo na sequência nós queremos também pedir o seu perdão em oração. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todo-Poderoso Deus, nosso gracioso e bondoso Pai Celestial, nós, teus filhos, reconhecemos que nem sempre com a nossa vida estivemos prontos para cumprir a tua santa vontade. Quantas vezes, bondoso Deus, tu nos deste a oportunidade de testemunhar do teu amor, falar do teu perdão e da tua salvação a tantos que ainda não te conhecem e vivem longe da tua graça. E ainda assim, bondoso Deus, nossa voz silenciou, nosso testemunho não foi feito e a oportunidade foi perdida. Por isso, bondoso Pai, reconhecemos que nem sempre com a nossa vida conseguimos fazer aquilo que tu esperas. Por isso, em reconhecimento desses nossos pecados, nós suplicamos, bondoso Deus, a graça do teu perdão mais uma vez. Ouve-nos e atende-nos, ó bondoso Pai Celestial, quando diante do teu altar derramamos a nossa alma e suplicamos o perdão de todos os nossos pecados. Em nome da obra redentora de Jesus, teu Filho, nosso Salvador. É em nome dele que tudo isso te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Diante do altar do teu Deus, eu te pergunto, esta foi também a tua súplica de perdão a Deus para todos os teus pecados? Professas também com a tua própria voz e reconheces que Jesus Cristo é o teu Salvador e suplicas ao Espírito Santo de Deus para que te ajude a viveres uma vida dedicada a serviço do teu Deus. Se tudo isso for verdade no teu coração, na tua vida, é ao teu Deus que renovarás esta promessa ao de novo dizeres sim com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Porque confessaste a Deus os teus pecados, porque crês em Jesus Cristo como teu Salvador, e porque tens no teu coração o sincero e firme propósito de viver uma vida dedicada a Deus, de acordo com a força que o Espírito Santo te dá, como ministro da Santa Palavra de Deus, de novo eu te anuncio a graça do perdão de todos os teus pecados, ao te declarar mais uma vez perdoado e absolvido, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Esse perdão dos nossos pecados é exatamente este abraço gostoso que Jesus nos dá. É quando Ele nos traz de volta para a família da fé. Quando Ele nos acolhe de volta para a casa do Pai. O perdão dos pecados é quando Jesus nos acolhe de volta para a casa do Pai. Que Deus abençoe no nosso coração essa certeza. Amém. Congregação pode sentar-se, nós louvamos a Deus no próximo.
dos pecados é esse gostoso abraço de quando Jesus nos traz de volta para a casa do Pai. E é disso que fala a primeira leitura bíblica, o Salmo 32. Confissão e perdão. Este é o título deste salmo em nossa Bíblia. A alegria que entra no coração de um filho de Deus que recebe, que confessa o seu pecado, que tira dos ombros, especialmente do coração, este peso dos pecados, que tira dos ombros esta carga maldita de condenação e recebe o alívio do perdão. Exatamente essa troca do fardo pelo alívio. Confissão e perdão. O perdão dos pecados é o abraço gostoso de Cristo que nos traz de volta à casa do Pai. O pastor lê a primeira tela, a congregação responde responsivamente, lendo a tela seguinte. Feliz aquele cujos pecados Deus perdoa e cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não mais escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor lhe deu. Lemos em conjunto. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Até aqui o Salmo 32, este alívio na vida de uma pessoa que se sente perdoada de todos os seus erros, de todas as suas maldades e pecados. Deus abençoe esta palavra em nosso coração. Ligando, unindo uma coisa a outra, o Salmo 32, este alívio do coração, com esta canção tão bonita de Isaías. Capítulo 12 de Isaías tem 6 versículos, e está todo bem aí. Capítulo 12 do profeta é um hino de louvor a Deus por um povo que se arrepende. É sempre importante essa contextualização, para que a gente possa entender o que está acontecendo. No Antigo Testamento, Deus tinha um povo escolhido, o povo de Israel. E esse povo, então, recebeu a lei de Deus. Como disse no Salmo 32, lá no final, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não sejam como cavalos e mulas que têm que ser guiados à força, pelo cabresto, mas cumpram a lei de Deus de boa vontade. O povo de Israel sabia o que Deus esperava, mas muitas vezes o povo se desviava do caminho. Lá vem o profeta trazer de novo o povo de volta a Deus. Quando o povo se arrependia, quando o povo voltava atrás, Deus abençoava esse povo e tudo voltava a ser como antes, tudo voltava a dar certo. Quando isso acontecia, havia hinos de louvor a Deus. Caso do capítulo 12 de Isaías. Louvor a Deus por ter abençoado o povo que volta atrás dos seus pecados. Naquele dia em que o povo se arrepender e for perdoado, naquele dia todos cantarão assim: eu te louvo, ó Senhor. Tu estavas irado comigo, mas a tua ira já passou e agora tu me consolas. Deus é o meu Salvador. Essa frase vai se repetir. Eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Naquele dia, todos cantarão esta canção:
Louvem o Senhor, gritem pedindo a ajuda de Deus. Digam a todos os povos o que ele tem feito e anunciem a sua grandeza. Cantem hinos de louvor ao Senhor, pois ele fez coisas maravilhosas. Que o mundo inteiro saiba disso. Moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel mora no meio do seu povo. É até aqui o versículo 6, a leitura deste hino, deste louvor do profeta Isaías, que viu o povo voltar atrás dos seus pecados, da sua vida errada, e de novo Deus abençoando este povo. Assim é a nossa vida. Erramos, acertamos, e sempre de novo temos a oportunidade de sermos trazidos de volta para a casa do Pai. O perdão dos pecados é o abraço gostoso de quando Cristo nos dá de volta para a casa do Pai. Deus abençoe o Salmo 32, e Deus abençoe o profeta Isaías no seu capítulo 12. E prepara a leitura do Santo Evangelho, da reflexão, cantamos o nosso próximo hino. A leitura do Santo Evangelho, capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A bem da verdade, para aparecer na projeção, eu botei aí do 11 ao 32, mas nós temos 3 versículos iniciais. Os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 15, eles também estão previstos na agenda litúrgica. Portanto, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3, 11 a 32. Agora vai fazer sentido a frase insistente do culto. Perdão dos pecados é o abraço gostoso de quando Cristo nos traz de volta para a casa do Pai. Insistentemente, essa é a frase do culto. Vai fazer sentido agora com o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e até toma refeições com eles. Então, Jesus Cristo contou esta parábola. Na verdade, uma seleção de 4 parábolas contadas uma atrás da outra. A parábola da ovelha perdida,
da moeda perdida, do filho pródigo e depois do administrador infiel. 4 parábolas contadas por Jesus na sequência. Por isso, ele Szinho a mais ali, Jesus contou estas parábolas. E aí vamos ao versículo 11, a nossa parábola de hoje. E Jesus disse ainda, porque ele já havia contado 2 parábolas, da ovelha perdida, da moeda perdida, e Jesus disse ainda. Um homem tinha 2 filhos. Presta atenção nessa informação. 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai. Aí, o perdão dos pecados é o abraço gostoso quando Cristo nos traz de volta à casa do Pai. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais a honra de ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Olha que bonito. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. O que significa esse detalhe? O pai esperava o filho. O pai aguardava dia após dia o retorno daquele filho. Dava para quase imaginar a cena. O pai na varanda da casa, olhando no estradão para ver se aquela figura maltrapilha aparece. E eis que o dia chegou. O filho voltou. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e já não mereço mais ser chamado de seu filho. Interessante que o pai não dá bola para as desculpas do filho, né? O pai nem escuta o que o filho tem a dizer, olha só. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no seu dedo, ou no dedo dele, e sandálias em seus pés. Tragam também e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: esqueceu o aniversário? O que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso o pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu nele para que entrasse. Mas ele respondeu: há tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedecia a uma única ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem sequer um cabrito magro para eu me festejar com os meus amigos. Porém, se seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro até com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. É até aqui, versículo 32, a leitura de Lucas, no capítulo 15, a terceira numa sequência de 4 parábolas, quando Jesus está respondendo às críticas que recebeu. E esse detalhe também se torna importante. Que Deus abençoe a reflexão de sua santa palavra em nossa vida e no nosso coração. Nos versículos iniciais do texto de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3, quando nós temos a introdução da parábola, ali nos é informado que Jesus, em certa ocasião, foi cercado de pessoas de má fama. E ali ainda tem o detalhe dos cobradores de impostos.
aquilo que na Bíblia antiga chamavam de publicanos. Publicanos, ou cobradores de impostos, que eram reconhecidamente desonestos no cumprimento de suas funções. Portanto, esses homens e mais pessoas de má fama, podemos imaginar o que está se falando aqui, chegaram perto de Jesus para ouvi-lo, ou seja, para buscar orientação, para buscar o que fazer na sua vida. E aí aparece então o segundo grupo de pessoas, versículo 2, alguns mestres da lei, alguns fariseus, ou seja, líderes do povo judeu, líderes do povo de Israel, começaram a apontar dedos acusadores para Jesus. Isso está no versículo 2. Eles acusavam Jesus dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e vai até ao cúmulo de tomar refeições com ele. Tomar refeições com uma pessoa na cultura judaica é um símbolo de uma intimidade muito forte, muito grande. Assentar-se à mesa e comer com alguém significa uma intimidade muito grande com aquela pessoa. Dividir a mesma opinião, ter o mesmo pensamento, a mesma fé. Portanto, sentar-se à mesa com ladrões, cobradores de impostos ou com gente de má fama, significa concordar com eles. Por isso, na cultura judaica, aqueles homens estavam criticando Jesus. Por isso, Jesus, então, contou estas parábolas, no plural. E eu tenho certeza que vocês conhecem a parábola da ovelha perdida. Um homem, e aqui entra a figura masculina da casa, talvez o pai de família, o chefe de família, tinha 100 ovelhas, uma se perde e ele vai procurá-la. Interessante que a primeira parábola se dirige especialmente aos homens, já feitos na vida, chefes de família, homens que têm responsabilidades em casa e responsabilidade social. A segunda parábola fala das mulheres. Sem entrar em mérito de questão, de machismo, não é esse o ponto aqui de forma alguma, mas geralmente as mulheres estão ali cuidando do lar, cuidando dos filhos. Na segunda parábola, a mulher perde uma moeda valiosa em casa. Ela faz de tudo, procura com muito cuidado até achar essa moeda. E aí vem a terceira parábola na sequência. Um homem tinha 2 filhos. E agora aparece a figura dos filhos também. E depois, a quarta parábola, a parábola do administrador infiel, ou seja, dos negócios. Olha que interessante esse andamento em Lucas. Estamos falando de parábolas que falam da família. Pai, chefe de família, com suas responsabilidades. Uma dona de casa, uma esposa e mãe, filhos. Depois, na sociedade civil, nas nossas relações comerciais. É lá que nós cometemos os nossos pecados. Pecado são coisas que fazem parte da vida, no dia a dia de cada um de nós. Pais, chefes de família, mães, esposas, enfim, filhos, nos negócios, na escola. Nós não cometemos pecado lá longe, na lua, distante. É no dia a dia da vida que nós cometemos grande parte, se não todos os pecados da nossa vida. E esses pecados nos condenam, nos afastam de Deus, nos levam à condenação do inferno. Portanto, deve ser a 10ª vez no culto de hoje. O perdão dos pecados é esse abraço gostoso quando Jesus nos traz de volta para a casa do Pai. Agora entrando direto na nossa parábola. A parábola do filho pródigo. É isso que está aparecendo na projeção aqui da igreja. Esse era o nome que nós tínhamos na Bíblia antiga. Quando nós usávamos a Bíblia na versão mais antiga, talvez todos conheçam essa história, essa parábola, como a parábola do filho pródigo. Na nossa Bíblia mais recente, a nova tradução da linguagem de hoje, a parábola do filho perdido. É interessante que essa divisão de parábolas, de títulos, de capítulos, versículos, isso é uma coisa que não faz parte necessariamente da Bíblia. É uma coisa que foi colocada depois para facilitar a nossa vida, para que pudéssemos achar mais facilmente uma passagem bíblica. Portanto, esses títulos, eles não são palavra de Deus, são organização humana que foram colocadas ali para nos facilitar. Dá para falar mal, então, desses títulos. Não estaremos falando mal da palavra de Deus. Talvez esses títulos não tenham sido muito felizes, porque tanto nessa versão antiga, a parábola do filho pródigo, como na versão moderna, a parábola do filho perdido, eles colocam o foco no lugar errado. Talvez o melhor título seja a parábola do pai que ama. Aí sim o foco vai estar no lugar certo. O foco da história de Jesus não foi o erro, mas o amor do Pai,
que perdoou aquele filho caçula, cabeça de vento, que foi correr atrás do mundo. E aí então nós temos o foco no lugar certo. E agora nós podemos ver alguns detalhes desse nosso texto. Um homem tinha 2 filhos. E por que esse detalhe é importante? Porque o que aconteceu no começo do capítulo 15 de Lucas? Tem 2 tipos de pessoas lá. Jesus, o centro da cena, tem um grupo de pessoas que chega perto de Jesus para o ouvir. Mas o próprio texto bíblico nos informa que eram pessoas de má fama, desonestas, reconhecidamente desonestas. Um tipo de pessoa. E depois, o grupo de pessoas, número 2, são aqueles que criticaram Jesus por se misturar com eles. 2 grupos de pessoas. Um homem tinha 2 filhos. E aqui está o primeiro grupo de pessoas retratado na atitude desse primeiro filho, que tinha em casa todas as bênçãos que poderiam ter. Viver nas bênçãos do pai. E olha como é interessante como acontece isso na nossa vida também. Nós até temos entre nós um jeito de falar que a grama do vizinho muitas vezes parece mais verde que a nossa, né? A gente olha por cima do muro para a casa do vizinho e às vezes acha que a vida deles é mais interessante que a nossa. Muitas coisas que a gente gostaria de fazer, Deus proíbe. Não pode isso, não pode aquilo, enquanto por cima do muro da nossa vizinhança, da nossa casa, da nossa igreja, tem um monte de gente que faz isso e aquilo e se dá bem e não acontece nada. Como poderia fazer isso e aquilo também? Este é o filho mais moço, que correu atrás do mundo, pediu a sua parte da herança e ganhou o mundo. E aí os problemas vieram. Aí as dificuldades aconteceram, gastou tudo que tinha, deixou para trás todas as bênçãos que a casa do pai poderia oferecer e acabou dando, como se diz, com os burros na água. Precisou passar pelo arrependimento. No fundo do poço de cuidar de porcos, que era a coisa mais baixa que poderia acontecer com um judeu, ele se dá conta de que os empregados na casa do pai estão em condição melhor que eu aqui nessa perdição. Arrependido, ele volta para a casa do pai e diz: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Não mereço a honra de ser chamado teu filho. Me aceita como um empregado. O pai nem dá assunto. O pai nem quer ouvir as desculpas esfarrapadas que nós temos para dar para ele. O que o pai quer ouvir é a confissão de arrependimento. Pai, eu errei. Eu sou culpado pelos meus pecados. Não foi a mulher que me enganou, não foi a cobra que me enganou. Eu sou culpado pelos meus próprios pecados. Deus não está pedindo as minhas desculpas. Deus quer a minha confissão. O pai nem dá bola para as desculpas do filho. Aceita o seu retorno e o recebe de volta no seio da família. E aí tem um segundo grupo de pessoas. Aqueles que estão lá criticando Jesus. Aqueles que apontaram o dedo, Jesus está se misturando com qualquer um. E aí tem a atitude do segundo filho, que volta para casa e estranha aquela festa toda. Ué, mas aqui nessa casa é um lugar de respeito. Aqui ninguém fica fazendo festa à toa. Aqui nós trabalhamos dia após dia, de sol a sol. Que história é essa de festa? E aí então ele é informado de que o filho voltou com saúde e o pai mandou matar o bezerro de ouro. A gota d'água para aquele filho mais velho e responsável, que não admite isso. Onde é que já se viu uma coisa dessas? Eu te perdoo, mas daí você pode tudo a perder. Ou você perdoa ou você não perdoa. Você perdoa, então abraça de volta. Muitas vezes nós somos assim. Nós temos a atitude desse filho mais velho. Quando uma pessoa quer voltar para o convívio da igreja, nós, em vez de aceitarmos, desconfiamos, enfim. Interessante, né? Um homem tinha 2 filhos. Qual dos filhos estava certo? Qual dos filhos acertou? Qual dos filhos estava certo na sua atitude? Nenhum deles. O filho mais moço, o caçula zoado, botou tudo fora porque recusou estar presente na casa do pai. Estava errado em suas atitudes. O filho mais velho também, mesmo responsável pelo bom andamento das coisas da casa, também não soube amar o próximo. Também errou nas suas atitudes. Os 2 filhos estavam errados. É na nossa vida social, como pais, responsáveis pelo chefe de família, mães, negociantes da sociedade civil, é na nossa vida do dia a dia que nós pecamos. Sendo o filho mais moço, mais velho, pai, mãe, avô, pecamos. E Deus não quer as nossas desculpas, Deus quer a nossa confissão. Os 2 filhos erraram. Por isso foi necessário a ação de um
terceiro Filho. Como é que nós chamamos Jesus? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus foi o Filho perfeito de Deus, que com a sua ação redentora, de cumprir a lei de Deus em nosso lugar, de fazer aquilo que nós deveríamos ter feito e não conseguimos, quando Jesus veio a este mundo e assumiu a cruz em nosso lugar, agora Jesus, então, o Filho perfeito de Deus, tem condição de nos perdoar de todos os nossos pecados. Seja você o filho mais velho ou o filho mais novo, tanto faz. Deus não quer desculpas. Deus quer uma confissão sincera para perdoar os teus pecados. E Ele faz isso através da obra redentora de Jesus. Agora a frase faz sentido. O perdão dos pecados é esse abraço gostoso quando Cristo nos traz de volta para a casa do Pai. Quando Jesus nos traz de volta para a família de Deus. Quando Jesus renova em nossa vida a certeza de que aconteça o que acontecer, podemos estar lá no fundo do poço da vida. Deus ainda nos ama e quer nos perdoar e nos dar uma nova oportunidade. Jovens cristãos luteranos, especialmente aqui de Santa Cruz, queridos jovens da Gelsa, essa jovem senhora que faz amanhã 62 anos, que tem muitos acertos nessa história, que tem muita coisa bonita, mas também tem muitos erros, muita bola fora, muitas coisas que não deveriam ter sido feitas do jeito que foram. Portanto, nós somos assim, imperfeitos filhos de Deus, que às vezes acertam, às vezes erram, mas que a cada novo dia precisam sempre de novo pedir perdão a Deus pelos seus pecados e receber esse gostoso abraço de Jesus, que nos traz de volta para a casa do Pai. Portanto, que possamos continuar sendo filhos de Deus e fazer a nossa parte, chamar os outros jovens para fazerem parte desta família tão bonita que é a nossa juventude aqui em Santa Cruz. Que possamos agradecer a Deus com muita alegria em nosso coração por esses 62 anos e que venham mais outros tantos 62, que venham outros e outros tantos anos de trabalho muito abençoado em nossa juventude. E a cada um de vocês, irmãos e irmãs, você que nos recebe também pelo Facebook, muito obrigado por fazer parte da nossa família, da nossa história, por abençoar os jovens nesta caminhada de fé e de vida cristã. Que Deus abençoe a todos nós, na certeza de que o perdão dos pecados é esse abraço gostoso de Jesus, quando Ele nos traz de volta para a casa do Pai. Que Deus continue agindo assim na nossa vida em todos os dias. Em nome do Salvador Jesus. Amém. Nós nos colocamos em pé diante do altar de nosso Deus para confessar a nossa fé cristã, utilizando para isso as palavras do credo apostólico. Juntos a uma só fé e numa só voz, nós repetimos com devoção e fervor as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode sentar-se. Nós, mais uma vez, reiteramos a você, especialmente que nos assiste pelas lives do Facebook, as maneiras que temos de fazer as ofertas para o nosso Deus. Além do recolhimento das ofertas que são feitas em cada culto, aqui na casa de Deus, através dos envelopes, através das ofertas de prato, nós também temos a oportunidade de fazermos as nossas ofertas por vias eletrônicas. Depósito bancário, transferência lá no caixa eletrônico, uma lotérica, o Pix também é uma possibilidade. Tudo são maneiras que a gente tem de operacionalizar as nossas ofertas. E a diretoria traz aqui uma gratidão, um agradecimento especial pelo esforço que a comunidade tem feito. É com muita satisfação que nós trazemos a você essa gratidão,
trazendo essa informação. Já passa de 60% o montante das ofertas que chegam até nós por meios eletrônicos. A comunidade tem atendido o apelo da diretoria para que possamos manter saudável o caixa de nossa comunidade, a fazer frente a todas as nossas necessidades, e nós agradecemos mais uma vez a todo esse esforço. Claro, continuamos sempre de novo estendendo o convite para que todos venham até a casa de Deus, tragam a sua oferta para ser depositada diante do altar de Deus, mas há também a possibilidade desses meios eletrônicos que estão aparecendo para você aí na tela. E ainda mais um pedido: se você usar um desses expedientes, transferência, fixa, alguma coisa assim, nós pedimos que você comunique a um dos pastores, ou pode ser também ao secretário Marcos, aí na parte da transmissão aqui no culto, comunique a Secretaria da Comunidade, para que a gente possa fazer um devido registro, para que a gente possa manter os apontamentos o mais preciso possível. Tá? Nossa gratidão e também esse pedido especial para que possamos manter em dia as nossas escritas contábeis também. Certo, gente? E enquanto faremos o recolhimento de nossas ofertas aqui no nosso culto, cantaremos o nosso próximo hino de louvor a Deus. Igor, como está tudo? Na nossa oração geral, nós queremos agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas em nossa vida, pelo sustento diário, por aquilo que aprendemos a chamar de pão nosso de cada dia. Nunca nos faltou, nunca chegamos ao fundo do poço, mesmo sendo teimosos filhos de Deus. Deus nos ama de uma maneira tão grande, sempre nos dá o necessário para vivermos, muito mais até. Nós agradecemos a Deus por isso, mas especialmente pelo perdão dos pecados, que é esse abraço gostoso, quando Cristo nos traz de volta para a comunhão da casa do Pai. Algum motivo especial a se lembrar em oração? Saúde, aniversários, tudo certo? Nos colocamos em pé diante do altar do Senhor. O pastor faz a oração geral da igreja, esta é a parte que o pastor faz. Logo no final dela, então, em preparo a celebração da Santa Ceia, nós oramos em conjunto o Pai Nosso. O pastor faz a primeira parte, a congregação depois em conjunto com o Pai Nosso. Todo-Poderoso Deus e gracioso Pai Celestial,
entregamos mais uma vez nossa vida em tuas mãos, na certeza de que tu cuidas de nós com muito carinho, como um pai muito amoroso, que ama seus filhos e quer o melhor para eles. Bondoso Pai, reconhecemos que é de tuas mãos que recebemos o sustento para todas as necessidades da vida neste mundo. O pão nosso de cada dia é tu que nos dás. Por isso, bondoso Deus, nosso muito obrigado. Mas, acima de tudo, também reconhecemos que tu és a fonte do perdão dos pecados. O teu amor por toda a humanidade é tão grande que foste capaz de enviar o Filho perfeito, Jesus Cristo, a este mundo, para sofrer por nós, para morrer em nosso lugar. Agora, bondoso Pai, nós também temos a certeza de que, através dessa obra redentora, nós temos o perdão dos pecados e o acesso também à vida eterna. Assim sabemos que tu és a fonte de todo o bem para a vida neste mundo, mas tu também nos dás a certeza da vida eterna contigo nos céus. Só temos a te agradecer. Obrigado por tudo isso, bondoso Pai Celestial. Mas também te dizemos obrigado pelas coisas boas deste mundo. Obrigado, bondoso Deus, pela nossa igreja, em todo o Brasil, pela nossa IELB. Obrigado pelas ligas nacionais, das servas, dos reis, pela escola dominical, enfim, por todos os departamentos que funcionam no Brasil afora. Mas hoje, especialmente, te dizemos obrigado pela juventude. E mais especialmente, bondoso Deus, te dizemos obrigado pela nossa juventude evangélica luterana da Santa Cruz, que celebra 62 anos de ininterrupto e abençoado trabalho aqui entre nós. Obrigado pelos pastores que conduziram esta união juvenil ao longo de tantos anos. Obrigado pelas lideranças, pelas diretorias, pelas amizades que se construíram, até mesmo pelos casamentos e famílias que se uniram através do trabalho da nossa união juvenil. Obrigado, bondoso Deus, pelo distrito onde nós estamos inseridos, pelos laços de amizades, por todo o trabalho que é feito. Obrigado, bondoso Pai, pela nossa querida Gelson. Continua abençoando o trabalho dos pastores, da diretoria, de todos os jovens, para que possamos fazer este grupo crescer ainda mais, se multiplicar e assim ainda mais tornar rico esse trabalho tão importante. Obrigado, bondoso Deus, pela nossa juventude, que concede-nos forças para levarmos adiante este tão importante trabalho em nossa comunidade. Abençoa-nos, bondoso Deus, como igreja. Abençoa especialmente a Gelson, Juventude Evangélica Luterana do Brasil, pelos seus 62 anos de trabalho. Tudo mais, bondoso Pai, que está em nosso coração, todos os nossos pedidos, agradecimentos, nossa vida toda, entregamos de novo tudo isso em tuas mãos e aos teus cuidados mais uma vez, quando numa só voz, numa só fé, também nos preparamos para celebrar a tua Santa Ceia. E isso fazemos em devoção sincera, usando as palavras tão bonitas que Jesus Cristo mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A você que tão carinhosamente nos acompanhou até aqui pelo Facebook, nossa gratidão pela sua presença, pela sua companhia. Que Deus abençoe o seu lar. Muito obrigado por prestigiar o aniversário da Gelson, de 62 anos. Nós teremos depois aqui ainda mais uma pequena confraternização com os jovens, um pequeno mimo que será oferecido, mas você que está em seu lar, receba para a vossa vida também a bênção de Deus e o convite para estar conosco nos nossos próximos eventos, nos próximos cultos e estudos bíblicos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e receba no teu lar a bênção do teu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua eterna paz. Amém. Uma boa noite e até a próxima oportunidade.
Continuamos nós aqui em nosso culto com a celebração da Santa Ceia. Nós vamos tirar depois do centro aqui do corredor do equipamento, já terminamos a transmissão, e assim podemos celebrar a Santa Ceia diante do altar de nosso Deus. Não só de palavras, mas também de atitudes concretas que se revela em nossa vida o amor de Jesus. Deus nos ama em sua palavra, nos mostra o seu amor pela sua santa vida, mas Ele também nos mostra o seu amor em atitudes. Quando na noite da quinta-feira da paixão, nosso Senhor e Salvador Jesus tomou um pão, partiu este pão, deu graças ao Senhor e o entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, pois este é o meu corpo que é dado por vós